Já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. No terceiro dia, a pedra do sepulcro rolou, e lá chegou Maria, mas o corpo ela não encontrou. O anjo lhe falou que ele não estava lá. Entre os mortos não devia procurar. Viu o jardineiro e perguntou: onde está o meu Senhor? E ele olhou nos seus olhos e pelo nome ele a chamou. Maria. Ela reconheceu a voz do mestre. Rabone, meu Jesus ressuscitou. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Vamos celebrar, igreja, ele vive, ele vive, ele vive, ele reina, ele reina, ressuscitou, ressuscitou, é vencedor, é vencedor, está sentado sobre o trono, só ele é digno, de todo lugar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Aleluia, ele vive, Jesus vive, aleluia. Se alegre, o Senhor está vivo. Com toda alegria, igreja, vamos celebrar o Senhor. Ele está vivo e Ele está aqui para receber a nossa adoração. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar.
sempre eu canto o que fizeste a mim. A paz para o meu caos e faz de um órfão um filho seu. É o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Rei é o Rei sobre as nações, sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Eu sempre canto o que fizeste a mim. Você tem consciência de que esse lugar é seu, esse lugar é meu. Então vamos celebrar o Senhor que tomou o nosso lugar e venceu a morte por nós, amém? Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Celebre! Digno é o Cordeiro de Deus, Ele é digno! digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Celebre o Senhor, igreja, aplauda o Senhor Jesus, aleluia! Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Celebrar! Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor.
aqui. Jesus, em tua presença, vamos lá? Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e dar ao qualquer mundo. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande, 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 e te dar o nome da vida. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Vamos comigo, igreja, vamos louvar o Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Cantar só dia. Aleluia.
porque Ele ressuscitou. A nossa alegria e a esperança é que Ele ressuscitou e Ele virá para nos buscar. Amém? Você se alegra com isso? O Senhor virá para nos buscar. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Coloque para fora. Vem Jesus, esse anseio pela vida. Vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Só Em ti confiarei. em frente eu irei, e um dia voltarás. Aleluia, pra sempre reinarás. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Recebe, é o Senhor Jesus. Reinarás, teu é o reino, tu é a glória, e acima de tudo estás. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A igreja pra sempre diga que Ele é exaltado pra sempre. Tu és adorado, Senhor. Tu vives no nosso meio, Deus, obrigada. Ressuscitou, ressuscitou. Silêncio nos céus, resgate e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. Palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história
história parecia A minha e a sua também. chegado Quando ao parecia que era o fim, era apenas o começo. A graça do Senhor nos alcançou. me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio dos céus, resgate, salvação, encheu seu coração, ele não hesitou. O palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou. Me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha Tetelestai, está consumado, está Ele pago. Não existe mais dívida. Ele pagou a sua dívida. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. A igreja. Jesus, O seu nome é. Diga com certeza, ele me salvou.
Meus amados, nós teremos uma apresentação agora do Ministério Infantil. Então vamos sentar nesse momento. Graça e paz, igreja. O livro é de Lucas, capítulo 7, 36 ao 50. Eu não enxergo de óculos, né? Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então, pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou atrás dos pés de Jesus. Ela chorava e suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é essa mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de pratas e outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: Você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém, ela os lavou com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não beijou-me quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça. Porém, ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde é pouco perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: Os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: Que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A sua fé salvou você. Vá em paz. Adorar a Deus é mais que cantar. Adorar a Deus é mais que erguer as mãos.
não consiste em rituais e tradições. Adorar a Deus é mais do que vãs repetições. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus.
Ei. Tá bom. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus não deu o seu Filho unigênico para que tudo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jamais foi a mesma, serviu a todos em humildade, nos ensinando. Chamou Deus de Pai, abriu o caminho pra Ele. Foi tão humano e tão divino. Ele é perfeito em tudo que faz. Está consumado, Ele vai voltar. O Rei das Nações, Cordeiro e Leão, único digno, único santo, Jesus, nome incomparável, te adoraremos pra sempre, Jesus, nome incomparável, inabalável, te adoraremos pra sempre. Chegou, a terra jamais foi a mesma, serviu a todos em humildade, nos ensinando. Chamou Deus de Pai, abriu o caminho pra Ele. Foi tão humano e tão divino. Está consumado, Ele vai voltar, o Rei das Nações, Cordeiro e Leão, único digno.
adoraremos pra sempre. Jesus, nome incomparável, Rei inabalável, te adoraremos pra sempre. Oh, 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 Ele vem, Ele vem. Oh, Ele vem, Ele vem. Ouçam os passos do Rei chegou. Com Ele trouxe toda a sua glória. Cantamos, Santo é o Senhor. Sim, Ele vive eternamente. Ouçam os passos do Rei chegou. Com Ele trouxe toda a sua glória. Cantamos, Santo é o Senhor. Sim, Ele vive eternamente. Jesus, nome incomparável, Rei inabalável, te adoraremos pra sempre. Jesus, nome incomparável, Rei inabalável, te adoraremos pra sempre. Oh, oh, Ele vem, Ele vem. Oh, oh, Ele vem, Ele vem. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus 28 e vamos ler do 1 ao 10. Mateus 28, verso 1 ao 10. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigiu-se à mulher e disse: Não temas, porque sei que busca Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas, apresentando-se apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciaram aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro dela e disse: Salve! E elas aproximaram-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram.
Então Jesus lhe disse: não temas, ide, avisa aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Palavras do Senhor. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que é poderoso para perdoar pecados? Como pode um homem curar enfermos? Os demônios batem em retirada diante do seu nome, e até mesmo os mortos se levantam em sua presença. Ele nos resgatou do domínio das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Quando estávamos mortos, Ele nos deu vida. Éramos órfãos, mas nele fomos feitos filhos de Deus. Humilhado, mas exaltado. Ferido, mas glorificado. Crucificado, mas ressuscitado. A caminhada de Jesus na terra foi marcada por muitos milagres. Mas não pense que ele terminou. Prepare-se, como igreja família, iremos viver 40 dias de milagres com Jesus. Uma jornada de 7 semanas para refletir sobre a vida sobrenatural de Jesus. Neste período de Quaresma, vamos estudar os milagres sobrenaturais de Jesus e seu poder para mudar realidades. E venha com sua família participar dessa jornada de fé rumo à Páscoa do nosso Senhor. Creia que os milagres de Jesus também chegarão à sua casa hoje. Senhor Deus, obrigada pelo teu amor, Pai, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, pelo teu plano perfeito, Senhor Deus. Obrigada por todas as coisas, Pai. Nessa manhã, se nós passássemos toda a manhã ou o dia inteiro repetindo obrigado, ainda seria pouco. Sim, Senhor, teu amor é grande demais para que nós possamos compreendê-lo, mas nós rendemos graças a Ti por todas as coisas que Tu tem feito em favor de nós, apesar de nós. Assim, nós Te louvamos nessa manhã com muita gratidão, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Hoje nós estamos finalizando a série de 40 dias de milagres com Jesus. E eu tenho certeza que a gente viveu um tempo incrível, esse tempo de reflexão sobre tudo aquilo que Jesus operou na vida de tantas pessoas, né, tantos milagres que Ele operou, que segundo João, né, relata no Evangelho, diz que se Ele fosse escrever todas as coisas que o Senhor operou aqui na terra, não, os livros que existem no mundo inteiro não caberia. Então, nós vivemos dias incríveis aqui e refletimos juntos sobre os milagres, alguns, né, dos milagres que Jesus operou enquanto esteve aqui conosco. Ele curou uma mulher de fluxo de sangue, né, há 12 anos sofria com um fluxo de sangue, de uma hemorragia. Libertou o endemoniado, multiplicou os pães e os peixes, ressuscitou Lázaro. E ontem, sem que o bispo soubesse que a gente estava vivendo 40 dias de milagres aqui, ele também trouxe uma palavra sobre milagre, né? Ele curou um paralítico. Então, Deus, Ele vai afirmando, né, aquilo que Ele vai fazendo no meio do seu povo. E eu tenho certeza que a palavra que o bispo Givaldo trouxe ontem para a gente foi para afirmar, sim, que o Senhor está presente na nossa vida, operando milagres. Quanto poder Jesus tem, quanto amor Ele tem por nós. E isso é incrível. Lá em Mateus, no capítulo 8, verso 27, diz assim: os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E lá em João, no capítulo 20, no verso 30, diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome.
Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então, meus amados, eu creio que o Senhor vai operar um milagre na minha vida. Espero que vocês também creiam. Em um dos cultos nós fomos desafiados a colocar isso na presença do nosso Deus, de colocar algo que nós desejamos muito, né, para que fosse uma resposta futura de um milagre que será operado. E eu creio, em nome de Jesus, que eu vou vir contar esse milagre aqui para vocês. E eu espero que aconteça também na vida de todos vocês, para que vocês também venham contar esse milagre aqui para nós. E hoje a gente vai falar sobre a ressurreição, né? A ressurreição sobrenatural de Jesus, que é não só um milagre, mas é um momento de muito poder de Deus. Na ressurreição de Cristo, nós vemos o poder de Deus. Em todos os milagres que o Senhor Jesus operou, a gente vai ver as narrativas e Jesus estava lá operando o milagre, e em determinado momento ele pedia para que a pessoa humana em quem ele estava operando o milagre fizesse algo, desse um passo de fé, né? Não que Jesus não pudesse operar os milagres sozinho, mas eu entendo que o Senhor nos ensina com isso que existe a nossa participação na fé, no milagre, no sentido da nossa fé. Ou nós cremos, ou nós não cremos. Então, eu acredito que a fé é que faz com que o Senhor libere sobre as nossas vidas o milagre que Ele já deseja operar em cada um de nós. Então, Colossenses 3:10 diz assim: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição. Então, quando a gente conhece verdadeiramente ao Senhor, a gente entende que a ressurreição do Senhor, ela é verdadeira e ela também é para nós, né? E lá em Apocalipse, no capítulo 1, a partir do verso 17 e 18, diz assim: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Aleluia. Então hoje é um dia de muita alegria para quem é cristão. Só quem é cristão hoje sente alegria. Só quem é cristão hoje sente a necessidade de vir para um templo cultuar a Deus em gratidão. Só quem é cristão hoje relembra desse tempo em que Jesus se sacrificou em favor de nós e se enche de alegria por esse motivo. Enquanto existem muitas pessoas que ainda estão comemorando esse momento com muita bebida, muito chocolate, muita comida, sem entender o verdadeiro sentido desse tempo, desse momento, nós estamos aqui celebrando em gratidão, porque nós sabemos que nós não merecemos, mas nós somos gratos e felizes por tanto amor sobre as nossas vidas. A Páscoa, ela se origina da palavra em latim pacha, que deriva do hebraico pechá, ou pechá, que significa a passagem. Essa passagem está descrita no Antigo Testamento como a libertação do povo israelita na escravidão do Egito. A Páscoa é celebrada pelos judeus até hoje para comemorar a liberdade conquistada pelo seu povo. Os judeus, eles não creem que Jesus era o Messias, não creem na ressurreição de Jesus, por isso que eles celebram ainda a Páscoa daquela forma primeira que nós vimos aqui na quinta-feira, com ervas amargas e o cordeiro. Mas o Novo Testamento traz para a gente a celebração da passagem da morte para a vida, que o próprio Jesus instituiu para que nós vivêssemos até que Ele volte. A Páscoa, na verdade, é essa passagem de Jesus, né, que morre e vive, e através da ressurreição do Senhor Jesus, nós nos tornamos também filhos de Deus, tornando-nos um só corpo, onde Cristo é o cabeça. A ressurreição de Jesus é a demonstração
do poder de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. A palavra poder na Bíblia ocorre 57 vezes no Novo Testamento. E é a palavra que descreve o fato mais poderoso que a humanidade pode conhecer, a ressurreição de Jesus Cristo. A palavra poder no texto original é dinamis ou dunamis. Em grego, escrito em grego, significa poder, força. E tem o sentido de energia constante, aquilo que não para, que não acaba, que não esmorece, que não termina, que não enfraquece. É poder, é força contínua. É a raiz da palavra dinâmica no nosso português. Esse é o mesmo poder, o dunamis, está disponível para mim e para você há mais de 2000 anos. E ele pode ser usado e ele pode ser vivido hoje, na minha vida e na tua vida. O poder de Deus está sobre a nossa vida hoje. O dunamis de Deus não para. Ele é permanente, frequente, constante, em todo o tempo, em toda hora. A única coisa que precisa é um coração cheio de fé para que o Senhor opere o milagre. A ressurreição é o poder para cancelar o meu passado e o seu passado. Jesus, ele é singular. E toda a história da sua vida é muito especial. Quando a gente para analisar os evangelhos, a gente entende a grandeza desse homem chamado Jesus. Sobrenatural e único. Ninguém foi e ninguém nunca será igual a Jesus. Desde a profecia sobre o seu nascimento até a sua ressurreição. É uma linda e surpreendente história de amor de um Deus que resolveu amar a sua criação, a humanidade. Você crê nesse Jesus? Você crê nesse Jesus e você crê que verdadeiramente Jesus, ele ressuscitou e ele está vivo? Porque às vezes a gente crê em Jesus de ouvir falar. Às vezes a gente crê em Jesus pelo fato de estar entrando nessas paredes. Mas eu quero saber na sua vida, no seu coração, você crê que existe um Deus que ama você e que está vivo. E Ele é poderoso, constante para fazer infinitamente mais. Tanto quanto Ele fez há mais de 2000 anos atrás, quanto Ele faz hoje. A gente precisa viver isso com emoção, com alegria. Entender que aquele mesmo Jesus que ressuscitou, que curou, que libertou, Ele é presente na minha vida e na sua vida. E Ele continua, porque é constante, é permanente. Ele continua operando milagres. Ele continua libertando, Ele continua curando, Ele continua restaurando vida, Ele continua ressuscitando pessoas. Se essa verdade não pulsar no seu coração, vai ser muito difícil você caminhar como um cristão, porque existem muitos desafios, muitas coisas para nos fazer parar. Mas é essa alegria de vida eterna que habita no nosso coração, que o Espírito Santo instala em cada um de nós, é que faz com que a gente veja esse Jesus de forma diferente e a gente consiga permanecer na fé. Analise bem Jesus. Ninguém nasceu como Jesus. Ninguém viveu como Ele. Ninguém sofreu como Jesus. Tem gente que fica aí, minha vida, meus problemas. Ninguém sofreu como Jesus. Ninguém amou como Jesus. Ninguém. Nem a mãe mais amorosa desse mundo inteiro, a mais cuidadora de todas as coisas. Ninguém amou como Jesus. E mais, ninguém ama o seu filho como Jesus ama. Ninguém ama seu filho pai. Ninguém ama seu filho mãe como Jesus ama. Nem você é capaz de amar seu filho como Jesus ama você. Ninguém morreu como Jesus. Ninguém nunca entregou a sua vida em favor de outras pessoas. Ainda mais pessoas traidoras, pessoas que não valorizam esse amor.
Ninguém ressuscitou como Jesus. Existiram ressurreições relatadas na Bíblia e operadas pelo próprio Cristo, mas Jesus foi o único que ressuscitou e voltou para o Pai dizendo: eu voltarei, estarei preparando lá a morada de cada um de vocês e voltarei para buscar a minha igreja. E ninguém vai voltar como Jesus. Ninguém. Pode ter certeza de uma coisa na sua vida: ninguém é como Jesus. E dentro de todos esses aspectos, né, fantásticos da vida de Jesus, a gente precisa olhar e se alegrar com o evento final da vida de Jesus, a ressurreição. Você pode até questionar: a ressurreição de Jesus, o que é que tem a ver comigo? E eu posso dizer para você que tem tudo a ver, se você é cristão, né? E Jesus deixou bem claro para a gente, lá em João 11, 25, 26, quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Quando você crê em Jesus, nem a morte vai ter poder sobre a sua vida. Nem a morte poderá deter você na fria e gélida sepultura. A morte não é o ponto final na vida de um cristão, assim como a morte não foi o ponto final na vida do Senhor Jesus. Algumas pessoas que são céticas, que não creem, né, no Senhor Jesus, acreditam numa teoria que Jesus não morreu definitivamente, como se Jesus tivesse desmaiado, como se tivesse acontecido alguma coisa naquele momento em que ele realmente não tinha morrido. Mas isso a gente sabe que não é verdade. De fato, Jesus, ele morreu mesmo, como está escrito lá em João, no capítulo 19, verso 33 e 34, diz assim: mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Jesus, ele estava morto. Filipenses 2:8 diz assim: foi obediente até a morte, e morte de cruz. Gente, não existe nenhuma dúvida na morte do Senhor Jesus. Nenhuma dúvida sobre isso. Não só porque está relatado na Bíblia, mas porque todos os médicos e pessoas que são cientistas sabem que era impossível Jesus não ter morrido naquele momento. E mais, nós que somos cristãos sabemos que esse era o plano, o propósito do Senhor, que ele morresse em favor de nós. Então, se você é cristão, isso nunca pode passar pela sua cabeça. Será que Jesus morreu mesmo? Será que ele realmente morreu por mim? Se você passear pelas Escrituras, você conhecerá essa verdade. Não porque eu estou falando, mas porque o próprio Espírito Santo de Deus vai revelar ao seu coração essa verdade a partir da leitura da palavra. Mas algumas pessoas negam a morte de Jesus para poder negar a ressurreição. Eles não querem acreditar que Jesus morreu, porque eles não acreditam que ele ressuscitou. Porque com a ressurreição, o poder sobrenatural de Jesus ficou selado para todo mundo. Então, reconhecer que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou é como se eles estivessem reconhecendo que verdadeiramente Jesus é Deus. Então, todos aqueles que são céticos, que não creem na palavra do Senhor, eles querem refutar essa verdade a todo custo. Por isso, no passado e no presente, muitos ignoram e desprezam essa verdade e tentam buscar explicações para revelar esse Jesus que nós amamos. Paulo enfrentou coisas terríveis, mas quando ele estava em Roma, em um momento da vida, ele passou a ser zombado. Em Atos 17, 32, 33 diz assim: quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. E com isso Paulo retirou-se do meio deles.
Então, muitas vezes as pessoas não querem acreditar nessa morte, não querem acreditar nessa ressurreição. Porque acreditar nessa morte, acreditar nessa ressurreição, é acreditar na divindade de Jesus. É acreditar que verdadeiramente existia um propósito, existia algo muito maior, né, do que a história em si que nós conhecemos. E admitir que Deus, de fato, é Deus, para muitas pessoas é inconveniente. Então, encontre a raiz da sua dúvida para pedir a Deus e a outros, né, uma ajuda na compreensão dessa divindade, dessa espiritualidade e de quanto que Deus, ele é vivo, ele é forte, ele é presente e ele é constante na nossa vida. Se você ainda não consegue ter essa convicção, essa alegria no seu coração, se derrame aos pés de Jesus. Se derrame aos pés de Jesus, porque aí você vai entender e conhecer, e mais que isso, viver essa verdade. 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 13 e 17, diz assim: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a nossa fé, e ainda estamos no pecado. Se não há Jesus, se não há ressurreição, não há libertação, não há perdão, não há nada sobre nós. Então, vamos todo mundo para casa assistir Netflix. Ou a gente crê que Jesus de fato é o nosso Senhor e Salvador e que Ele vive, ou é em vão tudo isso que nós vivemos juntos. Tudo isso que nós sentimos nas pregações, nas ministrações, nos louvores, os milagres que Ele já operou na minha vida, os milagres que Ele já operou na vida do meu esposo, o milagre que Ele já operou na vida da minha família, o milagre que Ele operou na sua vida. Você sabe o que Jesus já operou na sua vida. Então, se Jesus não existe, seria coisa da nossa imaginação, da nossa cabeça, da nossa própria criação. Se você não viveu experiências nas quais você possa verdadeiramente entender que Jesus existe, que Ele vive, que Ele é constante, que Ele opera milagres, é porque o seu coração ainda está endurecido e você precisa entregar o seu coração a Jesus. Quem sabe ainda hoje. Para a gente entender mais sobre essa ressurreição, dentro do texto que foi lido, nós vamos conversar um pouco sobre ele. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a ressurreição de Jesus, ele é um fato testificado. Hoje, essa pregação, ela é muito mais versículos bíblicos do que qualquer pregação, porque para falar da ressurreição de Jesus, a gente tem que olhar para a Bíblia. Então, se vocês quiserem ficar aí com a Bíblia aberta, porque eu vou citar versículos até umas horas aqui. Então, é um fato que é testificado. A gente não tem como duvidar dessa existência, desse poder. A gente não tem como duvidar desse homem que veio ao mundo, que veio à terra, que nos amou, que se entregou, que ressuscitou e que a gente crê que vai voltar. Quando eu falo assim, Jesus vai voltar, dá uma alegria tão grande no meu coração. Eu amo dizer essa frase. Mas eu não sei como vocês se sentem em relação a isso. Sabe? É uma alegria para mim falar de Jesus e dizer, olha, Ele te ama e Ele está aqui para operar milagres sobre a tua vida. E Ele vai voltar. Nossa, esse Ele vai voltar. Enche o meu coração de uma forma que, se eu estiver triste, eu me alegro na hora. O problema é que eu possa enfrentar, eu venho à minha mente, Jesus, Ele vai voltar. Vale a pena. Vale a pena as lágrimas, vale a pena as dores, vale a pena as perdas, porque tudo isso será novamente refeito em Deus. A gente não sabe, não tem a dimensão do que Deus tem preparado para a gente. Mas Ele vai voltar, e isso precisa ser uma verdade na vida de quem é cristão. Ou a gente vive isso com alegria, com verdade, passando para as pessoas com convicção. Não, Jesus vai voltar. Não, Ele vai voltar, minha gente, Ele vai voltar. E isso vai ser tremendo na nossa vida, mesmo que nós já estivermos mortos num túmulo fechado. Nós veremos Ele voltar. Nós vamos reviver com esse Senhor,
para ir para um lugar muito especial que Ele tem preparado. Como é isso, pastora? Eu não sei, mas eu creio. E você precisa também não saber e crer. Nem tudo a gente tem como racionalizar, porque a própria palavra diz que se a gente for querer entender Deus de tudo, a gente não tem mente suficiente para isso, porque Ele é grandioso demais. Um texto que foi lido em Mateus 28:1 diz que depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E a gente observa que as mulheres, elas não abandonaram Jesus na crucificação. Elas ficaram presentes em todo o tempo. Existiam alguns discípulos que estavam por lá também, mas eles estavam escondidos, com medo de ser mortos. Mas as mulheres, elas mostraram a cara e ficaram lá, até o final. E elas também foram as primeiras a ir até o túmulo. Sabe, eu fico imaginando que no sábado, os discípulos estavam meio sem saber o que fazer. E aquelas mulheres, elas devem ter pego um unguento e devem ter dito assim, olha, vamos lá ungir o corpo do Senhor. Vamos orar, vamos fazer alguma coisa. Eu não sei qual foi os pensamentos que elas tiveram, mas elas desejaram ir até o túmulo. E quando elas chegaram lá, não havia mais corpo. Existia um anjo que trouxe uma mensagem para elas dizendo, olha, por que procura entre os mortos aquele que vive? Ele está vivo. Assim como ele disse, aconteceu. Ele está vivo. E muitas vezes nós vivemos um cristianismo assim. Nós entendemos que Jesus morreu por nós na cruz, entendemos o seu sacrifício de amor, mas nós vivemos como se ele não tivesse vivo. Como se ele não tivesse próximo, como se ele não fosse constante, como se ele não fosse poderoso. E muitas vezes a gente tem entendido que o Senhor ele está muito distante da gente. A gente, como cristão, passamos por esfriamentos, passamos por dores, passamos por terremotos na nossa vida, por vendavais, por tempestades. E muitas vezes nós paramos a nossa vida naquilo que muitas vezes é o inimigo que quer implantar na nossa vida e no nosso coração. E aí a gente começa a dar muito mais razão à nossa vontade, ao nosso desejo, à nossa carne, do que verdadeiramente a quem Jesus é em nós. Aqui está, quando fala as mulheres foram as últimas na cruz e as primeiras na tumba, eu entendo que essas mulheres representam cada um de nós, que devemos estar em todo o tempo na presença de Deus, seja nos melhores momentos, sejam nos piores momentos, ou sejam nos momentos em que a gente não vê nem sentido na vida. Porque era assim que os discípulos se encontravam, eles ficaram sem sentido. Mas essas mulheres acompanharam Jesus na cruz e acompanharam Jesus quando não havia mais esperança, aparentemente. Mesmo não tendo mais esperança naquele sábado de manhã, naquele domingo de manhã, aquelas mulheres, elas entenderam que precisavam se aproximar de Jesus de alguma forma. Os seus corações estavam frios, mas a esperança permanecia ali. E quando aquelas mulheres se aproximaram daquele lugar, foi dito para ela, ele vive, ele está vivo. E de alguma forma, aquela esperança que restava no coração daquelas mulheres, era verdadeiramente o sentimento de que Jesus não havia morrido, ele estava vivo. Não importa o que aconteça na sua vida, você precisa entender isso. Jesus, ele vive, ele é constante. E você precisa viver isso com alegria. A ressurreição sobrenatural de Jesus ensina para a gente que dentro desse evento, Deus visita a terra com seu poder. A partir do momento em que Jesus morre e ressuscita, o poder de Deus é derramado sobre a terra. Mateus 28, 2, 4. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Ou seja, eles tremeram de medo e desmaiaram.
E aí a gente vai ver que o poder de Deus veio sobre a terra, mostrando e apresentando: esse é o meu filho amado, a quem eu amo. E o poder de Deus foi tão tremendo que houve um terremoto, aquela pedra saiu do lugar, um anjo aparece com vestes brancas, brancas como a neve, como se fosse um relâmpago. Eu fico pensando que quando chove, começa aquela trovoada, aqueles relâmpagos fortes, a gente fica com medo. Imagina o tremendo desse terremoto e esse anjo aparecendo como um trovão na frente daqueles dois homens que achavam que eles poderiam segurar aquela pedra. Daqui a pouco a terra treme, aparece um clarão assim na frente deles, um anjo que não é da nossa estatura, é muito maior que nós. Na frente daqueles homens, eles não tinham que fazer outra coisa além de desmaiar, não, minha gente. E muitas vezes nós ficamos assim, diante do poder de Deus. Ele é tão tremendo, ele é tão gigante, ele é tão impactante, ele é tão impressionante, que é só no poder de Deus que nós podemos ver o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos incrédulos, o quanto que nós somos, eu diria, ingratos com Deus. Nós muitas vezes, por tão pouco, desprezamos o Senhor. Nós muitas vezes, por tão pouco, dizemos não para o Senhor. Eu vejo, inclusive, nesse tempo de Páscoa, quando a gente coloca os desafios dos jejuns. Tem gente que não consegue passar uma semana sem comer doce. Tem gente que não consegue passar uma semana sem tomar um suco. Tem gente que não consegue passar uma semana sem tomar um cafezinho, comer um pão. Tem gente que não consegue. E eu fico pensando, é tão pouco. É um sacrifício tão pequeno. Mas a gente não consegue porque a gente quer sempre dar lugar à nossa carne, à nossa vontade, ao nosso eu. Eu não consigo. Ai, que bom que não foi a gente que teve que ir para a cruz. O poder de Deus, ele é muito tremendo na nossa vida. Ele é grandioso demais e a gente, meu Deus, como a gente é pequeno. Como a gente é incapaz de passar uma semana sem comer um doce. Como a gente é incapaz de passar uma semana sem comer um bolo. Como a gente é incapaz de passar uma semana sem tomar um refrigerante. Diante de um Deus tão tremendo, tão grande, nós não conseguimos passar uma semana de sacrifício para viver uma intimidade maior com esse Senhor. Nós não conseguimos. Esse poder de Deus sobre a nossa vida é tão grande, mas nem sempre nós queremos receber esse poder. E muitas vezes nós desfalecemos só porque a gente não consegue ficar na presença do nosso Senhor. Só porque a gente não consegue viver algo diferente com esse Senhor. O poder de Deus, ele desce sobre nós quando nós reconhecemos o seu poder sobre a nossa vida. Quando nós entendemos que uma vida com Deus, ela é muito mais forte, muito mais superior do que a nossa vida carnal, do que o nosso desejo de comer um doce, de tomar um refrigerante, de comer um bolo. Quando nós entendemos que nós podemos superar essas coisas, nós também entendemos que nós poderemos superar os nossos pecados. Muitas vezes nós não conseguimos superar os nossos pecados porque nós damos vazão à nossa razão, ao nosso querer, ao nosso ser, à nossa carne. E por isso que o poder de Deus não desce sobre nós. Porque nós queremos viver a nossa vontade. A nossa vontade. Muitas vezes nós não entendemos o propósito do jejum porque o nosso eu é tão fortalecido, a nossa carne é tão alimentada, que nós não conseguimos enxergar o que o espiritual de Deus tem para oferecer a cada um de nós. Nós precisamos ser despertados disso, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa quando nós estamos na sua presença. A palavra de Deus diz que nós precisamos buscar ao Senhor, invocar o seu nome, se aproximar desse Deus, para viver experiências com Ele. Como que eu vou fazer isso se eu não consigo fazer um mínimo jejum sequer? Como que eu vou viver esse poder de Deus se eu não me permito? Se eu não me permito ser moldado, forjado, se eu não me permito me aproximar desse Senhor? Meus amados,
Deus, ele continua visitando a terra com seu poder. Todos os dias. Em todo o tempo. Mas aí é que está. Qual é a nossa posição sobre isso? O que nós queremos viver de Deus aqui na terra. Você não precisa esperar morrer para que Jesus volte, ressuscite você, para você ir no céu viver coisas maravilhosas. Deus tem poder para derramar sobre a sua vida agora, na terra. Sabe por que nós não conseguimos viver isso? Porque nós damos lugar à nossa carne. Porque nós não conseguimos nos aproximar de Deus como deveríamos. Porque somos fracos. Porque as nossas vontades ainda nos dominam. Mas a partir do momento que a gente se entrega verdadeiramente a esse Deus, Ele derrama sobre nós o terremoto. E vem um anjo e tira a pedra. E nesse lugar que está morto, nesse coração de pedra, começa a ter um coração de carne, que sente, que bate, que sente o toque de Deus e que é direcionado e dirigido pelo próprio Deus. Vamos além do que nós podemos e além do que nós queremos. E vamos nos render à vontade de Deus. E aí nós sentiremos esse poder derramado por Ele na nossa vida. A terceira coisa que a gente aprende na ressurreição sobrenatural de Jesus é a vitória da fé sobre o medo. Mateus 28, 5 e 6. Diz assim: o anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venha ver o lugar onde ele jazia. A palavra de Deus nos ensina que a fé traz vitória sobre o medo. Sabe, a palavra de Deus diz que a fé não vem de nós, é um dom de Deus, para que nenhum de nós possamos nos gloriar por causa disso. Mas para que essa fé, ela opere em mim e em você, e que ela seja existencial na nossa vida, eu e você precisamos dar esse passo de fé e acreditar nessa vitória. Acreditar verdadeiramente que esse Senhor, Ele ressurgiu e Ele opera ainda hoje na minha vida e na sua vida. E a gente não consegue viver isso de forma plena, porque nós colocamos os medos, as dúvidas, as circunstâncias na nossa frente. Muitas vezes nós entendemos que a nossa vontade é muito mais forte do que o poder de Deus sobre nós. E aí nós sentimos medo. Sentimos medo muitas vezes de perder amigos, sentimos medo muitas vezes de perder a nossa vida financeira, sentimos medo muitas vezes de perder o convívio familiar, nós sentimos medo muitas vezes de perder o nosso emprego, nós sentimos medo de ficarmos sem dinheiro, nós temos tantos medos e esses medos, eles vão sendo acumulados na nossa vida e no nosso coração e por vezes nós abandonamos ao Senhor e a fé vai esfriando, porque se quem dá a fé é o Senhor, quanto mais distante de Deus nós estivermos, menos fé nós teremos. E só a fé tem vitória sobre o medo. E a quarta e última reflexão dessa mensagem da ressurreição sobrenatural de Jesus diz que é grande a boa nova da salvação aos homens. A ressurreição de Jesus é a grande boa nova de salvação a todas as pessoas. Verso 28, 7 diz: vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Note que já os avisei. É isso que Jesus espera de mim e de você. Que nós também anunciemos. Que nós também tenhamos pressa em anunciar.
quando nós compreendemos essa verdade, que o Senhor vive, que Ele reina sobre nós, que nós precisamos buscar cada dia mais intimidade com Ele para conhecê-los e crescer na fé. Assim também nós entendemos que há uma necessidade de anunciar Jesus às pessoas. Sabe, tem uma coisa que eu admiro muito em Júnior, é que ele não consegue ir a nenhum lugar sem falar de Jesus. Eu me lembro que uma vez eu estava tão cansada, a gente estava passando também por uns problemas bem pesados sobre a vida, sobre a igreja. E eu tirei férias, tirei uns dias de férias. E eu disse, Júnior, a gente vai viajar, mas tu não fica dizendo a ninguém que eu sou pastora. Não fica dizendo a ninguém que a gente é crente. A gente vai viajar, eu quero esfriar a minha cabeça. Porque a gente chegava num lugar, ele começa a conversar e começa a falar de Jesus. Aí ele diz, minha esposa é pastora. Aí a pessoa está com problema. A tua esposa é pastora, aí vem contar os problemas, aí a gente começa a aconselhar e tal. Sempre isso acontece nas nossas viagens. Mesmo quando a gente viaja só, que é raro. Mas aí na viagem a gente conhece um casal e esse casal é evangelizado pela nossa vida e a gente não tira férias, no caso eu gostaria. E aí nesse dia a gente estava numa pousada, né? E a gente foi tomar café e chegou um casal e sentou perto da gente. Aí o homem estava com a camisa de igreja, né? Com a frase de Jesus. Aí a gente tomando café, esse casal sentou na nossa frente. Aí eu já olhei para a cara dele, né? Comecei a comer. E aí ele... Tu é evangélico? O rapaz tem jeito, tá no sangue, né? Aí ele... Qual igreja? Aí ele começou a falar tal. Aí o rapaz pegou e falou que era pastor também. Aí Júnior... É pastor? Ele eu sou pastor. Aí ele... Minha esposa também é. Eu não... Enfim, gente, a gente saiu daquela mesa do café da manhã de 11 horas da manhã, né? E aí a gente teve uma conversa com aquele casal que realmente foi incrível, surpreendente. Eles estavam passando por um problema muito grande na vida deles, dentro do ministério e dentro do casamento. E quando a gente saiu também daquele dia, eu não estava aborrecida, né? Eu não queria, separar um tempo para o evangelismo. Eu queria realmente descansar a minha mente, a minha vida, mas naquele dia eu entendi que Jesus ele tem pressa. Ele tem pressa na salvação dos homens, ele tem pressa na salvação das pessoas. Por isso que eu digo que descansar só na glória. Não é porque a gente não pode tirar um tempo de férias ou a gente não pode fazer um passeio em família. Não é esse o sentido do que eu falo. E não que o nosso corpo não se canse. Mas é porque o Senhor, Ele tem pressa. Ele tem pressa no anúncio da salvação. Ele tem pressa nas boas novas. E quando Ele entende que nós somos vasos de honra dEle, a gente não pode parar. Não é porque a gente está viajando, não é porque a gente está em casa, não é porque a gente está descansando. A gente não tem essa zona de conforto que a gente quer ter. Quando a gente diz, eis-me aqui para o Senhor, a gente precisa estar verdadeiramente pronto, seja numa viagem, seja no hospital. Em quantas vezes dentro do hospital eu já não evangelizei, às vezes eu dizia assim, eu não sei por que eu vim para o hospital. Aí quando eu via, tinha alguém que estava ali precisando ouvir a palavra de Deus. Meus amados, eu e você que somos cristãos, que somos verdadeiros servos do Senhor, entendam uma coisa, aonde você estiver, você é alvo desse amor do Senhor Jesus e você foi chamado para aquele lugar para fazer a diferença. Você não é igual a todo mundo. Você não está nos lugares para ser igual a todo mundo. Em alguns momentos, eu pedia para ir numa emergência do hospital. Eu chegava lá, estava tão cheio e eu dizia, meu Deus, era melhor eu ficar em casa. Mas depois, no decorrer daquela consulta toda, daquela espera toda, que se aproximava alguém sedento da palavra de Deus, eu entendia que eu não fui para ali para a emergência porque eu estava com uma dor aqui, uma dor ali, mas porque Jesus me queria ali naquele lugar para fazer a diferença. Jesus, Ele tem pressa. A boa nova da salvação foi entregue a mim e a você. E a gente não pode ficar calado. Seja no trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança. Nós estamos no lugar que nós estamos para fazer a diferença. Se você estiver na sua faculdade,
no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, sem anunciar as boas novas, sem declarar o amor de Jesus, sem anunciar a salvação em Cristo, você não está fazendo o papel pelo qual Jesus chamou a sua vida. Você não está cumprindo o mandamento do Senhor, do plano e do projeto da salvação pelo qual Ele foi à cruz, por mim e por você. Se você não estiver ativo a viver isso na sua vida, não viva um cristianismo de fingimento, porque isso vai trazer condenação para a sua própria vida. Muitas pessoas serão alcançadas até por você em determinados momentos de experiência que você vai passar e vai passar para outras pessoas, mas talvez a sua vida não seja salva. Eu e Júnior conhecemos um casal que entrou na igreja na mesma época que eu e ele. Esse casal convidou o irmão e a cunhada para fazer encontro de casais e cursilho. O primeiro casal que convidou foi ponte de salvação para a vida do segundo casal. O segundo casal, até hoje, está vivendo a vida em Cristo. O primeiro casal vive ainda a mesma vida mundana, comendo migalhas como porco. Às vezes Deus usa a sua vida de ponte para a vida de outra pessoa. Você consegue ser para aquela pessoa um anúncio de salvação e verdade, mas você não consegue para a sua própria vida. Vive na podridão. Vive verdadeiramente sem entregar a vida para Cristo. Achando que vindo para a igreja num domingo ou outro está salvando sua vida, está fazendo a diferença. Não está. Você está trazendo condenação para si mesmo, porque a urgência de Deus é para salvar a tua vida também. O plano de Deus é para você também. O sangue que foi derramado na cruz é para você também. Você não pode viver um cristianismo de cinismo. Você precisa verdadeiramente compreender que Jesus ama você, que Ele se entregou na cruz por você, que Ele quer salvar você, Ele quer usar você. Ele quer fazer de você um vaso de honra aonde você estiver. Essa é a palavra da salvação, da ressurreição, da glória de Deus. A gente precisa ter pressa. Pressa em anunciar essa salvação, anunciar esse Deus que é grande e tremendo sobre a minha vida e sobre a tua vida. Porque a ressurreição sobrenatural de Jesus é um encontro com Jesus vivo. Jesus não está morto, Ele está vivo. Ele reina sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ele é presente, Ele é constante, Ele é o dunamis. Todos os dias, em todo o tempo, em todo momento, 24 horas. Os versos 9 e 10 do capítulo 28 diz: de repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenha medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando aquelas mulheres creram que Jesus estava vivo, elas correram para falar disso para quem elas encontrassem. E a primeira pessoa que elas encontrou foi Jesus. E o texto diz que elas abraçaram os seus pés. Ou seja, aquelas mulheres se jogaram aos pés de Jesus. Está na hora de você fazer isso. Está na hora de você se jogar aos pés de Jesus. Está na hora de você reconhecer que Ele vive. E que você se jogue, se humilhe aos pés desse Senhor. E peça uma transformação genuína e verdadeira na sua vida. Porque você não foi chamado, você não foi chamada simplesmente para dizer: Jesus existe, Jesus é bom. Jesus é a solução para os seus problemas. Você foi chamado para viver essa verdade primeiro na sua própria vida. E a primeira coisa que Jesus diz para essas mulheres é: não tenham
medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não importa o que você vai precisar deixar para trás para se prostrar aos pés de Jesus e para viver uma novidade de vida. Quando você fizer isso, não tenha medo. Ele está com você. E quando ele diz não tenha medo, ele diz, vá dizer a todos, vá dizer aos meus irmãos. E lá eles me verão. Quando a gente perde o medo, quando a gente abre mão, a gente vê Jesus. A gente vê Jesus e a gente crê nesse Senhor. Foi para isso que Jesus veio. Foi para isso que Jesus viveu. Foi para isso que ele morreu. Foi para isso que ele ressuscitou. Jesus ressuscitou para trazer a esperança para o meu coração e para o seu coração. Meu irmão e minha irmã, viva essa esperança com alegria no seu coração. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 3, diz assim: conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E também em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 21, diz: por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Jesus também ressuscitou para dar uma herança para mim e para você. Lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versos 4 e 5, diz: para uma herança que jamais poderá perecer, uma esperança que nunca vai morrer, nunca vai desaparecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada dos céus para vocês que, mediante a fé, que não somos nós que produzimos, vem de Deus, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Por mais que vocês queiram uma explicação real do que é a salvação, para que vocês decidam se vocês querem ou não isso, nós só saberemos o sentido real disso tudo quando ele voltar. Mas uma coisa precisa estar instalada no nosso coração e com muita alegria. A primeira coisa que precisa ser instalada no nosso coração é a fé. A segunda coisa é a esperança. A esperança. Esperança que Jesus vai voltar. Esperar e agir. Esperança. Esperançar. Esperança é esperar e agir. É um nome conjunto que diz: enquanto eu espero, eu faço o que o meu mestre mandar. É o nome da nossa igreja. Nós somos esperançosos. Enquanto nós esperamos esse dia, nós estamos fazendo aquilo que o mestre nos manda. E não esqueça que essa herança é nossa. E tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, mesmo nós sermos imerecedores, agora passa a ser um direito meu e seu. Tetelestai, está consumado. Se o seu coração não se alegrar com essa verdade, eu posso garantir para vocês, nem o maior tesouro do mundo aos seus pés pode trazer a alegria dessa verdade instalada no seu coração. Ele vive e nós também viveremos com ele eternamente. Graça e paz. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas
graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, Sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo as minhas mãos, Senhor, ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, tu és digno, Senhor, aleluia. Aleluia. Amados, vamos nos saudar com o abraço da paz. Reunimos em um só corpo, nos prostramos em humilhação, clamamos por tua graça e perdão. Reconhecemos que
ecoamos o vazio. Pois todo reino dividido contra si perecerá. Se somos de Cristo, cultivamos a unidade entre irmãos, deixamos de lado as diferenças de celebração, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Sejamos um amor, oh, 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 oh. Sejamos um amor. Transforma os nossos passos, que a tua luz nos dê a direção, que o mundo saiba que só tu és a salvação. Que venha o teu reino e cumpra em nós o teu querer, Senhor. Essa é a nossa oração. Pois todo reino dividido contra si perecerá. Se somos de Cristo, cultivamos a unidade entre irmãos, deixando de lado as diferenças de segregação, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Sejamos um amor, oh, 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 oh. Sejamos um amor, oh, 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 oh. Sejamos um amor. Transforma os nossos passos, que a tua luz nos dê a direção, que o mundo saiba que só tu és a salvação. Que venha o teu reino e cumpre em nós o teu querer, Senhor. Esta é a nossa oração. Pois todo reino dividido contra si perecerá. Se somos de Cristo, cultivamos a unidade entre irmãos, deixando de lado as diferenças de segregação, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Sejamos um amor. Se somos de Cristo, cultivamos a unidade entre irmãos, deixando de lado as diferenças e segregação, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Sejamos um amor, oh, 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 oh. Sejamos um amor. Aqui estamos nós, um só corpo em Cristo Jesus. Somos um, como o Pai e o Filho. Se somos de Cristo, cultivamos a unidade entre irmãos, deixando de lado as diferenças e segregação, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Sejamos um no amor. Se somos de Cristo, cultivamos a unidade entre irmãos, deixando de lado as diferenças e segregação, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Sejamos um amor, oh, 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 oh. Sejamos um amor, oh, 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 oh. Sejamos um amor.